Vamos orar? A minha semana foi boa, teve alguns momentos difíceis, mas Deus esteve presente em todos eles e nós podemos vencê-los. E aqui nós estamos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu quero pedir para uma jovem aqui da nossa igreja, o nome dela é Valnice, ela está entubada, um estado bem crítico dela. E está por um esposo de uma amiga minha chamada Júnior, que também está entubado. E pelo Daniel, meu irmão. Mais algum pedido? Eu quero pedir para que Deus abra nossa mente para a gente entender o estudo, né? E tirar bom proveito dele, que nossa mente esteja cativa em Deus, para a gente aprender tudo aquilo que for ministrado. Amém. Amém. Então, nós vamos orar e eu vou pedir para a pastora Esther levar a gente em oração, levar a Deus em oração. Colocando um pedido da Kelly pelas amigas que estão entubadas e pelo irmão, o Daniel, que está precisando de oração. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor neste momento, que todos estamos aqui reunidos em Teu nome, e pedindo que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, colocando a Sua mão sobre as nossas mentes, para que possamos estar cativos somente à mente do Senhor, para aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Esteja com o Daniel e com todos aqueles que neste momento estão precisando de um socorro do Senhor. Amém. Que Senhor venha com a tua mão poderosa de cura, de socorro, de amor para socorrer a cada um. Amém, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe e assim também toda a nossa família e todos aqueles que neste momento pedem, clamam pelo teu amor, pelo seu socorro. Amém. Seja conosco, Senhor. Leva a nossa mente cativa neste momento a este estudo. Senhor, capacita, Senhor. Amém. E renovo, Senhor. Amém. 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 Então, o alvo do nosso encontro de hoje é para que nós possamos entender os acontecimentos da vida e do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos também entender os acontecimentos que revelaram a autoridade de Jesus sobre as enfermidades, também para expelir demônios, e também vermos as reações das pessoas daquela época. O povo teve uma reação, os mestres da lei teve outra reação, o sumo sacerdote teve outra reação, até mesmo Satanás reagiu com as manifestações de Cristo. E no final do nosso encontro, eu espero que nós possamos saber com certeza de onde veio, de onde precedia a autoridade de Jesus. E eu espero que vocês tenham feito as lições, porque nós vamos trabalhar em forma de pergunta. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder, tá bom? Então, a primeira pergunta é:
como foi o início do ministério de Jesus? Como que foi que ele iniciou? Capítulo 1. Foi através do batismo, logo depois do batismo de João. Isso. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Então, ali se iniciou o seu ministério. E eu vejo que a importância desse ato de Jesus foi para nos dar exemplo. A partir dele, iniciou-se o cristianismo. E todos os seguidores de Jesus devem fazer conforme ele fez, dando-nos exemplo, passando pelo batismo. O batismo de imersão, aquele batismo quando a pessoa ela é imergida, coberta pelas águas. E como foi que João Batista apresentou Jesus para os seus ouvintes? O que João falou a respeito de Jesus? João disse que depois dele viria alguém que era mais poderoso que ele. Isso, viria alguém que seria mais poderoso. E o que ele faria? Que ele batizaria eles com o Espírito Santo. Porque João batizava eles com água, só que Jesus com o Espírito Santo. Isso. Então, João, o batismo com água, aquele batismo de João era o batismo do arrependimento, né? Era o batismo que, se você se arrepende dos seus pecados, seja batizado. Agora, Jesus vem com uma outra forma de batismo, batizar com o Espírito Santo. É ele nos colocar dentro de si mesmo e vir habitar em nós por meio do Espírito. E assim nós, como nós vimos naquela lição sobre a salvação, nós vimos que o Espírito Santo, quando nós declaramos Jesus como nosso Salvador, quando nós aceitamos o sacrifício vicário de Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós, recria o nosso espírito e faz morada em nós e sela para garantir que nós cheguemos à eternidade na presença do nosso Deus. Mas não foi apenas João Batista que apresentou Jesus. Ele também foi apresentado por Deus, pelo seu Pai. E como foi que Deus o apresentou para a humanidade? Jesus foi apresentado para toda a humanidade. Como foi que Deus o apresentou? Tu és o meu filho amado, Em quem me comprazo. me agrado. Isso. Antes desta declaração, houve algumas manifestações. Quais foram? Eu vi aqui o profeta Isaías, né? Que falou que eu enviarei à tua frente o mensageiro, ele preparará o teu caminho. Que era João Batista que viria apresentar Jesus. Uhum. Então, Isaías previu esse momento, né? Ele profetizou esse momento. Esse momento especial. Isso, desse momento especial. E o céu, quando Jesus foi batizado, assim que ele saiu das águas, a Bíblia diz que o céu o quê? Se abriu e veio em forma de uma pomba. Isso, então o céu, houve ali uma manifestação da natureza. O céu se abriu.
Eu imagino. Manifestando a glória do Senhor. Isso. Eu imagino a alegria dos anjos lá no céu, quando esse ato aconteceu, quando esse ato de Jesus aconteceu. E é linda essa palavra, né, Marta? Tu és meu filho amado, em que te me agrado. Ali estava Deus falando para ele: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Isso. Isso mesmo. Mas antes dessa palavra, teve uma outra manifestação. Qual é? Qual foi? Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba. Isso. Então, o Espírito Santo também se manifestou nesse momento. E ele veio, né, confirmar que Jesus era o Cristo. E logo em seguida, nós vimos isso. A voz de Deus, anunciando a todas as nações, anunciando não só para aquelas pessoas, não só para Jesus, porque nós sabemos que haviam várias outras pessoas sendo batizadas, porque João era um batizador, o batismo do arrependimento, e agora uma voz sai, vem do céu e faz essa linda declaração, dizendo que tu és o meu filho amado. Um diferencial para Jesus, né? Isso. Em quem eu tenho prazer. E eu te pergunto, irmãos, Deus tem falado de você a mesma coisa? Deus tem dito a mesma coisa a seu respeito? Ele pode dizer isso? Que você é seu filho amado, que você é sua filha amada? Amém. Isso nós não temos dúvida, mas ele tem sentido prazer na sua vida, na sua existência? Fica aí para você meditar, para você refletir e que possa ser a sua resposta sim. Amém. E depois disso, o que aconteceu? Ele foi para o deserto. O Espírito impeliu para ir para o deserto. Isso. Então, o Espírito Santo, né, estava presente ao lado de Jesus, auxiliando, orientando os seus passos. Aqui no texto disse que ele foi impelido pelo Espírito Santo para ir ao deserto, porque o deserto seria um lugar do teste, o lugar onde Jesus iria ser testado. Eu acho muito lindo a palavra de Deus, porque quando nós olhamos para este texto, eu me remeto ao Éden, quando Adão e Eva foram testados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei se vocês todos ouviram a palestra, o que acontece. Lá na palestra mostrou que nós estamos do jeito que estamos, que o mundo está do jeito que está, porque o homem se afastou de Deus. Porque o homem tem tirado Deus da sua vida, tem tirado Deus da sua família, tem tirado Deus das escolas, tem tirado Deus do governo. E aí nós estamos vivendo a situação que vivemos. E Marcos mostra para nós a necessidade que nós temos de conhecer o Cristo,
o Filho de Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, mas também o Filho do Homem, que é o sofredor, que deveria morrer, mas que também ressuscitaria ao terceiro dia. E nós vemos o Espírito Santo presente no ministério de Jesus desde o início, desde o seu nascimento, ele está presente. Ele não deixou ele nem um instante, né? Não. Está conduzindo. E o que o texto fala a respeito desse tempo que Jesus passou lá no deserto? O que é que o texto nos diz? Ele passou 40 dias sendo tentado por Satanás, né? Ele estava entre os animais selvagens e os anjos de Deus o serviam, protegia ele. Isso. Então, nós vimos esses acontecimentos, né? Jesus passando pela sua prova, porém, ele estava acompanhado também dos anjos. Mas nós vimos o resultado da tentação, não em Marcos, mas em Mateus, a gente vê o resultado, que Jesus, no final da sua tentação, ele venceu. E ele venceu usando a palavra de Deus. Aí nós vemos a importância de seguirmos os ensinamentos bíblicos, quando Deus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque Jesus estava alimentado com a palavra de Deus, ele pôde resistir o inimigo. Ele fala que conhecereis a verdade vos libertará. Jesus venceu porque ele usou a palavra de Deus. A gente, às vezes, não lê a palavra e fica fraco para vencer o maligno porque a gente não tem argumento. Então, nós precisamos, a exemplo de Jesus, nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, para nós podermos ter respostas, para nós podermos usar também a palavra para vencermos as tentações. E o texto também disse que Jesus estava no meio dos animais selvagens. Mas eu acho que ele não tinha medo. Ele estava lá, mas não tinha medo. Ele tinha poder, né? Porque os anjos estavam ali, então os animais eles estavam ali. Eu acho que Jesus ele dominava aquela situação, porque ele era dono, é dono de tudo, né? Irmãos, é importante a gente lembrar nesse momento que nos evangelhos, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, mas Jesus, ele atuou muito mais como homem. Você pode ver que os milagres que Jesus realizou, ele fez todos eles pelo poder de Deus, mas ele não fez nenhum milagre a seu próprio benefício. Então, Jesus não usou o seu poder, o poder divino, para se beneficiar. Lá em Filipenses, capítulo 2, diz que Jesus se despiu de toda a glória e ele se fez homem e habitou entre nós. Amém. E se tornou servo e foi obediente até o ponto de ser morto. Então, ponha isso na sua mente, grava isso, porque isso muita gente fala,
Muita gente fala assim: ah, Jesus venceu porque ele era Deus. Não. Jesus venceu porque ele era um homem, ele foi um homem obediente. Porque ele, se ele quisesse, ele não iria, porque ele falou ainda, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso. Então, Jesus, ele foi. Tem um texto na Bíblia também que diz que Jesus inaugurou esse caminho da obediência. Porque lá no Éden esse caminho foi interrompido, esse caminho foi quebrado, foi desviado. Agora Jesus Cristo veio e, como homem, ele obedeceu ao ponto de ser morto e morte de cruz. É muito lindo, irmãos, a gente fazer as ligações, fazer as conexões, os links da palavra de Deus a respeito da vida de Jesus. Então, nós vimos que Jesus, ele foi, sim, tentado como homem. Verdade. E não usou nenhum dos seus poderes divinos para seu próprio benefício. Como Satanás cordeiro tentou mudo. dizendo que ele poderia transformar a pedra em pão, mas ele não usou esse poder para transformar a pedra em pão para matar a sua fome. Pois não, Isso irmão foi Lóia? lindo, né? E ele, como cordeiro mudo, foi levado e não abriu a sua boca. Às vezes a gente, com uma dorzinha só, a gente já está gritando, já está reclamando, né? E a gente precisa aprender com Jesus a ser mais obediente, né? É assim. Aonde foi que teve o início do ministério de Jesus? Qual o local? Qual região? Quem fez a lição de geografia sabe. Galileia? Isso, na Galileia. Galileia. Proclamando. Ali ele começou a proclamar as boas novas de Deus. Eu achei muito, muito lindo e muito custoso a gente ir estudando, indo, e Deus trazendo as revelações e mostrando para nós os significados de cada palavra, de cada texto. Então, Jesus, ele foi um proclamador das boas novas de Deus para todas as pessoas daquela região, tanto da Galiléia, da Judéia, Cafarnaum, todos aqueles lugares lá, até Genezaré recebeu as boas novas. E ali a gente viu pela primeira vez um povo de uma região rejeitar as boas novas. Não foi mesmo? Tá bom. Agora, quais foram os primeiros discípulos de Jesus? Tiago. Primeiro ele chamou a Simão. André. Isso. Primeiro, Simão. Tiago, João, irmão de Simão, de Tiago. Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Zelote e Judas.
Então, os primeiros discípulos a serem chamados foram Simão e André. E quem eles eram? O que o texto diz? Pescadores. Isso, Pescadores. a Bíblia disse que eles eram pescadores. E olha a estratégia que Jesus usou, né? Segue-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles entenderam a linguagem de Jesus. E o que eles fizeram? Qual foi a Jesus. Isso, eles seguiram no mesmo instante. Uma coisa, Marta, que eu acho interessante, que Jesus não chamou nenhum desocupado. Estava todo mundo trabalhando. Uhum. E Então, às vezes a gente dá desculpa do trabalho para fazer a obra de Deus. a gente vê que a resposta foi imediata. É verdade. Eles responderam imediatamente. Mas Largar. hoje, Lloyd, hoje, naqueles dias, naquele dia lá, Jesus estava escolhendo, selecionando os seus discípulos. Os Hoje, existem inúmeros discípulos. E para organizar, para não ter as coisas desorganizadas ou se perder o valor dos princípios do reino de Deus, Jesus também organizou as prioridades. Verdade. Então, hoje, nós não podemos abandonar as prioridades para fazer alguma coisa, mesmo que seja dentro do reino de Deus. Nós já ensinamos que existem a diferença entre urgência e importante. Então, quando eu sou convidada para fazer alguma coisa, eu tenho que fazer essa avaliação. Se aquilo que eu estou sendo convidada para fazer é urgente ou é importante. E nós já aprendemos que as coisas importantes são aquelas que cabem a mim, somente a mim. Ninguém pode fazer por mim. Agora, as coisas urgentes, se você olhar, você vê que qualquer pessoa pode fazer. Atender uma pessoa que está passando mal é importante ou é urgente? Urgente. Urgente. Qualquer pessoa pode levar no hospital ou não? Sim. Pode. Qualquer pessoa pode botar no carro e levar. Isso. Então, agora, receber o seu marido em casa, depois do trabalho, qualquer pessoa pode receber ou não? Não, só eu. Isso É aí. prioridade. É prioridade. Cuidar da família. É importante. Então, é importante. Você tem que estar lá na sua posição, no seu lugar, e mais ninguém pode estar lá. Então, a gente tem que prestar atenção nas prioridades de Deus, do ponto de vista de Deus, porque senão a gente faz uma bagunça na nossa vida e muitas pessoas perdem o casamento por causa de ativismo. Pensa que está fazendo muito e acaba não está fazendo nada, acaba destruindo. É ativismo, não é o que Deus quer que a gente faça. Então, nós temos que organizar a nossa vida do
ponto de vista de Deus. Verdade. E aí nós vamos receber aquela nota 10 de Deus. Amém. Então, primeiro, nós já sabemos. Primeiro é o meu relacionamento com Deus, que é a minha vida devocional. O número 1 na minha vida, quando casado, é a minha esposa, quando casada, é o meu marido. O número 1, do ponto de vista de Deus. Depois, os filhos. Filhos, não aborreceis, não irriteis vossos pais, não irriteis vossos filhos. Filhos, honra teu pai e tua mãe. Depois é o trabalho. Quarto lugar é o trabalho. E o quinto lugar é o ministério, qualquer coisa para fazer na igreja. Então, depois de você atender todas essas 4 necessidades, 4 coisas importantes da sua vida, aí sim você está apto a servir a Deus no seu ministério. Amém. Fora disso, nós não conseguimos êxito. Jesus chamou, sim, pessoas que estavam ocupadas para ir trabalhar com ele no seu ministério. Foram os primeiros discípulos. E, com certeza, o coração deles já estavam com esta expectativa, porque eles sabiam que Jesus haveria de vir. O povo sabia que Jesus estava para chegar. E eles responderam imediatamente, deixaram tudo para seguir Jesus. E como vocês já disseram, os outros 2 que seguiram Jesus foi Tiago e João. E o quinto discípulo, a Valéria falou o nome dele, também foi Levi. Agora, como foi que os líderes religiosos reagiram às manifestações de Jesus quando curou, quando expulsou demônios, quando permitiu que seus discípulos colhessem espigas de milho no sábado, quando curou no sábado? Qual foi as reações das pessoas, dos mestres da lei, dos Ficaram irritados. sacerdotes, Ficaram revoltados. do povo? Quem que Ficaram ficou? revoltados. Uhum. Quem ficou revoltado? Os mestres da lei, eles ficaram revoltados, porque não era lícito fazer no sábado. Não, a gente precisa observar essa questão da lei do sábado, porque ali mesmo no texto, Jesus ele explicou essa questão. Os mestres da lei, eles estavam sendo legalistas. Eles estavam vivendo num rigor em certas situações que não carecia que fosse aplicado a lei daquele jeito. E Jesus explicou isso bem, bem direitinho, quando ele falou para os discípulos que o sábado foi feito para o homem por causa do homem, por causa do descanso. Não era para o homem idolatrar o sábado, e nem era para o homem ser escravo do sábado. Tanto é que Jesus, ele cumpriu a lei. Nós vimos ali
numa ação de Jesus, ele cumprindo a lei, quando ele... Quem lembra? Qual foi o momento que Jesus mostrou para nós que ele cumpria a lei? Qual o momento que Jesus revelou que ele era um judeu que conhecia a lei e orientou para que a pessoa seguisse as orientações da lei? Não lembram? Quando ele fala lá do... não lembro, não. Quando ele fala Esse mesmo. Quando ele fala de Davi? Não. Tô lembrada, não. Ele manda quando... Quem vai falar? Quando Jesus cura o leproso, lembra? O que é que Jesus falou para ele? Qual capítulo? Mostra para o sacerdote. Isso. Mandou ele apresentar-se ao sacerdote, mas o quê? Qual capítulo? A palavra, mas ele precisava se apresentar para o sacerdote e cumprir os rituais lá necessários. Eu esqueci a palavra. Da purificação, né? Isso. Porque a lei exigia isso. Quando um leproso fosse curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote declarasse que ele estava curado. Essa ação do sacerdote, porque o sacerdote ele era uma pessoa muito importante na comunidade. E Jesus respeitava a lei. Isso aí, Jesus respeitava a lei. E então o sacerdote ele era uma pessoa muito respeitada na comunidade judaica. Então, quando ele declarava imundo, e a pessoa tinha que ir para aquelas cidades lá, de ficar lá do leproso, separados. Que o leproso ficava separado. E quando ele era limpo, quando ele fosse curado, era curado, ele também tinha que voltar ao sacerdote para se apresentar, para que o sacerdote o examinasse e o declarasse limpo. Fazendo assim, ele também estava reintroduzindo a pessoa na comunidade. Porque as pessoas olhavam para ele agora, para aquela pessoa que um dia estava excluída, agora elas olham para ele. O sacerdote já examinou, ele já cumpriu o rito da lei, que era apresentar o seu sacrifício, e agora ele está sendo declarado limpo. E ele pode, então, retornar ao convívio da família e também da sociedade daquela época, daquele local. Então a gente vê Jesus, ele sim, ele respeitava a lei. Ele guardava a lei.
ele guardava também o sábado. Com certeza, Jesus, ele guardava o sábado como o dia de descanso, como o dia do Senhor. Aí vocês podem perguntar, e essas coisas aí que ele fez no dia do sábado? Essas coisas ali foram acrescentadas pela tradição dos homens. Deus, ele dá, para Deus é importante a vida, não o sábado. O sábado foi feito para o homem descansar. E nesse período de descanso também é adorar, separar seu tempo para estar em comunhão com os irmãos. Hoje, nos nossos dias. Nos dias de Jesus, era para eles estarem em família. Tanto é que não se fazia nada dentro da casa. O alimento já estavam preparados, era tudo preparados na véspera. Era um dia da família, era um dia para estarem juntos, para se deleitarem, para louvar, para orar. Tudo em família. E você vê, a gente viu Jesus operando 2 vezes no sábado, quando ele curou. E você vê ali bem claro que Jesus reagiu à dureza do coração daqueles líderes, daqueles mestres da lei. Eles eles criaram tantas coisas em cima da lei que a lei ficou quase que impraticável. Botaram um peso muito grande. Isso. Quase que ninguém conseguia mais guardar a lei de tanta coisa que eles colocaram. Né? Então, Jesus está ali mostrando que nós devemos ser movidos pelo sentimento de compaixão, que foi contrário ao sentimento deles, que ele viu, né, Jesus na sua onisciência, ele viu que aqueles homens estavam com os corações endurecidos, não queriam ver o bem daquele homem lá. E comer as espigas, colher as espigas para comer, é uma questão de vida ou morte. Colher para matar a fome, nunca que Deus iria imputar isso como pecado. Assim como a gente vê que em algumas situações, como no caso de Raabe, ela mentiu a respeito dos espias. E a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Mas aquela mulher estava protegendo a vida daqueles 2 espias. Então, Deus não imputou pecado. Pelo contrário, Josué orientou para ela colocar o fio de escarlate, que representava o sangue, e quando eles invadiram da casa dela. Quando eles invadiram Jericó, eles não destruíram a casa dela, e nem os parentes dela foram mortos. E ainda entrou na genealogia do rei Jesus. Lindo, né? Então, a gente precisa... Lembra lá que pediu a lição, pediu para a gente ver os princípios do reino?
Os princípios do reino de Deus veio confrontar os princípios deste mundo. Os valores deste mundo são completamente opostos aos valores do reino de Deus. E Jesus Cristo veio, o Deus se fez homem, para mostrar para nós como é que nós devemos ser homens, humanos. Devemos ser cheios de compaixão, amar a Deus em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amarmos ao próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, veio fazer. Nos ensinar como viver de um modo aprovado por Deus neste mundo. Valorizando o que tem realmente valor. Colocando as prioridades em ordem. E deixarmos que as pessoas que estão mais perto para atender as coisas urgentes deste mundo atendam. Se você naquele tempo, naquela hora, tiver também perto de alguém que está com um problema, e se você tem uma responsabilidade que só você pode atender, e se outras pessoas estão ali, estão com o tempo mais disponível, você deve deixar que a pessoa faça. E com certeza você vai estar agradando Deus. Por quê? Porque Deus sabe que com você Ele pode contar. Porque você nunca vai sair da sua posição. Porque você estará ali quando Ele precisar de você. Para fazer qualquer coisa que Ele te mandar fazer. Amém. Irmãos, essa palavrinha não é uma palavra que a gente tem que aprender a usar. E a gente não sabe usar o não porque a gente tem medo do que os outros vão pensar de nós. Nós temos medo do que as pessoas dirão de nós, porque nós queremos agradar todo mundo. Fazer Nós tudo. queremos que as pessoas admirem a gente, mas da forma errada. Então, tem o sim e o não. Nós precisamos aprender a usar o não. Glória Para a a Deus. glória de Deus e para a alegria e a felicidade nossa, dos nossos familiares e também do sucesso do nosso ministério. Às vezes a gente se sufoca falando sim, 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 e não aprendendo a dizer não. É isso aí. A gente precisa aprender que nós não devemos fazer trabalho de bombeiro. Bombeiro que sai apagando fogo de todo mundo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser pessoas responsáveis pelas nossas prioridades. Eu sofri muito com isso. Ela é quem deve orientar a nossa vida. E aí nós vamos estar olhando a vida do ponto de vista de Deus. Não do ponto de vista das pessoas e nem do nosso próprio ponto de vista. Amém. A vida do ponto de vista de Deus é organizar a vida pelas prioridades de Deus. Aquilo que realmente é importante para Deus. É isso que Ele vai pedir conta para você. Amém. Ele não vai te pedir uma conta daquilo que Ele não pediu para você fazer. E aí você olha para a Bíblia e vê como que as pessoas que agradaram o coração de Deus, elas cumpriram as prioridades. Eles organizaram as suas vidas pelas prioridades, do ponto de vista de Deus.
Amém? Amém. Amém. Vocês fizeram aquelas folhas do Visão Panorâmica de Marcos, os relatos da ressurreição, da prisão, vocês fizeram? Não fiz, não. Visão panorâmica eu fiz, sim. Fez a visão panorâmica? Então, quem fez a visão panorâmica, além da Cris? Eu também fiz. Então, vamos deixar para a semana que vem para a gente ver essas partes, tá? Da visão panorâmica. Quem não teve tempo, eu sei que foi bastante trabalho. Quem não teve tempo, fazer a visão panorâmica, essas últimas partes da apostila aqui, que pede lá no exercício. A prisão e o julgamento, a crucificação de Jesus e também a ressurreição em Marcos, Mateus, Lucas e João. Tá bom? Eu agradeço. É muita coisa. Eu peguei muita tarefa, né? É como você falou, ter que dizer sim para a prioridade, não. Eu estou aprendendo, Marta. Preciso aprender muito ainda. Isso, a palavra foi muito edificante para a minha vida. Que nós possamos separar, aprender a fazer isso, separar 1 hora por dia, 5 horas por semana. Vai sobrar 2 dias da semana. E aí você pode organizar para ter algumas horas extras para colocar as lições em dia. Mas não fica olhando para as tarefas como um dever que você tem que fazer. Não olhe assim. Olhe que você está conhecendo mais de Cristo, que você está tendo intimidade com o seu Senhor, sabendo como Ele agiu e para você poder agir assim como Ele agiu. Eu até, nas observações de Marcos, eu vi até algumas respostas que ficou lá em 1 João, pendentes. E ali eu falei, nossa, olha como a Bíblia, ela se interliga, não tem nada solto, ela é coerente, ela fala a mesma coisa em todos os lugares. E aí nós vemos que realmente ela é a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Amém. Então tá bom. Eu agradeço porque vocês vieram. Quem não conseguiu completar, complete a lição para a próxima semana, tá bom? Tá bom. Depois, não esqueçam de pôr a sua presença lá no diário de presença. E depois eu vou compartilhar com vocês uma outra apostila para a gente dar seguimento. Essa apostila vai ser grátis, gratuita. E você vai... Depois eu vou falar como que nós vamos dividir por dia e por semana, para que nós possamos fazer as lições diariamente, tá bom? Então, depois lá no Google Meet, no Classroom, vai estar a apostila, a outra apostila de Marcos, para nós dar seguimento. Mas depois dessa que a gente terminar essa observação de Marcos. Tá bom? Tá bom. Alguém quer falar alguma coisa?
Quer compartilhar algum discernimento que teve durante a semana? Não? Ninguém quer falar? Então, eu vou pedir para a irmã Avani nos elevar a Deus em oração, para nós encerrarmos esse período, esse nosso encontro. Abre o microfone, Avani. Então, eu fechei. Querido Deus, amado Pai que está no céu, graça nós te damos, ó Deus, pela alegria, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estar aqui junto, ó Deus, como povo seu, para aprender mais de ti. Pai, como é maravilhoso, como é algo tão especial, Deus, do teu coração para o nosso coração. Como é maravilhoso, ó Deus, aprendermos, ó Deus, coisas tão maravilhosas vindo da tua parte. Pai, continua, Senhor, usando a Martinha como teu instrumento, ó Deus, para essas aulas. Abençoa, Senhor, cada um aluno, ó Deus. Que o Senhor nos dê oportunidade, Pai, para que possamos estar fazendo esse trabalho com excelência, com amor, nos desprendendo, Deus, das coisas desta vida, Deus, que é tudo passageiro, que tudo vai ficar, para que possamos, ó Deus, chegar com os frutos, ó Deus, nas nossas mãos para apresentar a Ti. Pai, nos ajuda, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê a capacitação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Verdade, Para Pai. que possamos, ó Deus, aprender e colocar em prática Nos dia a ajuda, dia Senhor. em Abra nossas nossa vidas. mente, Senhor. Muito obrigado, Deus, Obrigada por pelo essa aula estudo de hoje, abençoada. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja, Senhor. Amém. 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 Uma boa noite para todos. Boa noite, noite. queridos. Boa noite. Irmão. Boa Boa noite. Seja